Então, vamos retornar ao trabalho. Estou como moderador, mas minha função, na verdade, me limito a apresentar, então, o expositor Fernando Cássio Fernandes, economista, pós-graduado MBA em Football Industries pela Universidade de Liverpool, Inglaterra. Especialista em estratégicas de marketing e operacionais. Diretor de Relações Internacionais da Confederação Brasileira de Futsal. Ex-consultor esportivo da Deloitte Sports e do PNUD, Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento. Inúmeros projetos na área esportiva, com destaque para o projeto de sustentabilidade e pegada de carbono da Copa do Mundo 2014. Gestor da Futura Sports. Senhores, com vocês, Fernando Cássio Fernandes. Obrigado, Gilson. Pessoal, prazer estar aqui com vocês. Vou tentar ser o mais breve e objetivo possível. Se alguém quiser interromper em algum momento, eu vi que falta um pouco aqui de perguntas e respostas, mas fique à vontade para alguém levantar a mão, a gente para e eu respondo algumas dúvidas. Se alguém quiser interagir, fique à vontade, tá? Essa apresentação, pessoal, que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, é um resumo bem simples, que quando eu estava na Deloitte, que é uma consultoria inglesa, que faz toda a parte de consultoria esportiva para os clubes da Premier League, da UEFA, enfim, para os Jogos Olímpicos também, era uma apresentação que a gente fazia meio que, uma parte dela, uma apresentação inicial para alguns clubes de futebol e entidades esportivas diversas. Ou seja, não só voltado para futebol, como para o esporte em geral. E acho que é isso, vamos lá. Eu vou primeiro dar uma introdução básica sobre a indústria do futebol, a indústria esportiva, né? O que é o futebol hoje no mundo? Não precisa, algumas características básicas ambientais, né? É o esporte número 1 do mundo, é uma marca com lealdade, é uma religião, é um modo de vida, né? A gente percebe a relação que os torcedores têm com seus clubes de futebol. Cada vez mais interesses corporativos hoje em torno do clube de futebol, né? Porém, os clubes, essas entidades esportivas, elas não se posicionam na maneira correta para receber esse tipo de investimento. Isso é um resumo básico que a gente lê em jornal diariamente. Os clubes brasileiros têm um baixo lucro operacional. Logo, no final de um período, ou já há essa previsão no próprio orçamento, a venda de atletas para cobrir prejuízos, né? Os clubes já fazem esse trabalho hoje, esse planejamento, considerando a venda de atletas no final de um período para fechar as contas. Isso, obviamente, é perda do poder de barganha. Quem está vendendo e sabe que precisa vender, o comprador do outro lado, com informação, tem conhecimento e, obviamente, quem vende perde o poder de barganha. Não há investimento comercial. Você perde controle sobre atividades fins que deveriam ser administradas internamente. Eu estou dando uns exemplos aqui, tipo a venda de ingressos, o licenciamento de produtos, o e-commerce, né? Isso é totalmente o contrário que a gente vê hoje acontecendo nos clubes, sobretudo na Inglaterra, na Premier League, um ou outro na Alemanha, um ou outro na Espanha, um ou outro na Itália também. Por incrível que pareça, esse movimento ele é recente mesmo na Europa. Apesar de que os clubes de grande porte, de forma a se tornarem competitivos na Europa, eles têm que se estruturar na área comercial, que é o que a gente vai mais focar aqui nessa palestra, tá? A gente não tem uma referência no mercado brasileiro. A gente não tem nenhum clube de grande porte hoje que se estruturou comercialmente da maneira correta. Não existe a separação, apesar de que hoje já tem alguns clubes fazendo orçamentos já definidos para essas áreas do social, do estádio, do comercial e da marca. Mas, na maioria dos casos, é um caixa único e apaga incêndio na área que está com mais necessidade, né? Não há uma estrutura coerente, ligas, e não há uma regulamentação. A gente vai ver depois o que acontece na UEFA, um pouquinho mais para frente. Algumas características operacionais, né? Continuando. Não sofisticado, é um negócio deficitário, na maioria dos casos. Mas temos alguns lucrativos diamantes entre eles, né? Fora do Reino Unido, particularmente, há um restrito acesso e controle sobre os ativos, instalações, leia-se estádio, centro de treinamento e a marca. Isso aqui é típico do Brasil, né? O mal administrado, conselhos autocráticos que não podem delegar e não contam com a ajuda de profissionais.
no fim, são interesses pessoais que não condizem com um plano a ser seguido, né? A visão de curto prazo e os clubes assinam acordos incertos ao seu futuro, né? A gente lembra bem quando a Lei Pelé estava entrando em vigor, aquelas parcerias dos clubes nacionais, o Vasco com o Nations Bank, o Flamengo e o Grêmio com a ISL, o Corinthians e o Cruzeiro com a Hicks Mills, né? Eu estava estudando em Liverpool nessa época, e em 99, 2000, antes dos acordos entrarem em vigor, eu já falei na minha tese de mestrado lá em Liverpool, que esses acordos não tinham como dar certo. A gente estava terceirizando a marca em troca do departamento de futebol. Para o investidor, que tem uma visão de recuperar o investimento, ele ia investir em pessoas para fazer girar uma receita que até então era uma dúvida, ou ele preferia ficar comprando e vendendo atletas no mercado para recuperar o investimento. Obviamente que ele se voltou para o mercado de atletas, que é o que aconteceu para recuperar o investimento que foi feito, né? E o clube cedendo a marca em contrapartida, tipo, ó, leva o pacote aí, leva a minha marca, porque ninguém faz nada com isso mesmo, eu não vou colocar gerente de marketing aqui remunerado, nem uma estrutura para desenvolver essa marca, né? O planejamento comercial não condiz com o curto prazo. Quando a gente fala de uma estratégia comercial, não tem como eu começar uma estratégia que ela não tem uma visão de 10, 15 ou 20 anos, né? Se eu for pensar em 2, 3 anos, eu vou fazer o trabalho árduo no curto prazo, na hora que eu tenho que começar a gerar receita, o meu projeto terminou por falta de recurso, ou porque o presidente mudou do clube, ou porque não tinha um plano comercial de médio e longo prazo, né? Departamentos autônomos sem correlação. Se vocês se lembram, o São Paulo, em 2005, lançou um curso de formação de dirigentes para 12 sócios. Eu fui um dos escolhidos no clube, lá que eu sou sócio do São Paulo Futebol Clube, para fazer esse curso, que foi muito legal, por sinal, foi um ano, não um ano, obviamente, todos os dias, mas foi um ano passando por todos os departamentos do clube, fazendo alguns diagnósticos, alguns relatórios com um grupo de 12 pessoas, pessoas conhecidas do mercado esportivo, o presidente do Conselho Deliberativo de São Paulo, enfim. E percebemos que os departamentos lá são, assim, cada um correndo por um lado, sem um plano geral, né? E hoje não é diferente, não mudou nada, por incrível que pareça. Pessoas compram, clubes não vendem, né? Historicamente, é um mercado tolerante, mas os torcedores estão se tornando cada vez mais demandosos, menos tolerantes. A gente percebe a taxa de ocupação em alguns estádios, né? Estádios que não te dão conforto, não te dão serviço, não te dão estrutura, a média de público, obviamente, ela é descendente. É o que acontece no próprio caso do São Paulo Futebol Clube, né? Objetivos. Aqui começa a gente definir, separar um pouco cada função e cada objetivo de cada clube na indústria do futebol, né? Obviamente, dentro do futebol existem diferentes objetivos para diferentes clubes. Clubes devem estabelecer e, sobretudo, entender a sua posição na indústria. Isso é muito importante. A gente tem os clubes globais, obviamente que eu coloquei o São Paulo aqui, é porque eu sou torcedor, eu sou do clube, é um clube que eu tenho uma afinidade. A função dele na indústria é ser um clube global, é ser um complexo de entretenimento, é disputar as principais competições, como Libertadores, sempre está no top 5, entre os 5, entre os 10 clubes principais da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E um complexo de entretenimento. Se alguém já foi aqui para a Disney um dia, na cidade de Orlando, na Flórida, ou nos parques da Universal, ou até no próprio cinema, e você teve aquela noção de que o que é ser bem tratado, é isso que a gente espera de um clube de futebol. Provavelmente com essas arenas novas que estão sendo construídas e com gestores que estão vindo geralmente do exterior e alguns clubes formando gestores internamente, o caso do estádio do Corinthians, o Palmeiras tem uma parceria com uma operadora multinacional, provavelmente a experiência de dia de jogo vai melhorar muito nesses estádios, tá? Porque o ticket médio vai subir, a alimentação vai ser boa, vai ter estacionamento, vai ter serviços. Então, é isso que a gente busca para um clube global. Não só no dia a dia do jogo, mas no relacionamento com a torcida, na área comercial, na prestação de serviços, né? Então, esses clubes, eles têm uma função. A estratégia deles, obviamente, é muito mais global. Ele exige uma estrutura de pessoas muito mais capacitada para olhar para o mercado internacional, né? Aí a gente tem clubes regionais. Eu dei algum exemplo aqui, ó, Joinville, o Clube Atlético Paranaense, o Goiás, a própria Ponte Preta, o Guarani, são clubes que a torcida dele, ela está mais concentrada numa região. Não é um clube, o Joinville não é um clube que tem torcida no Brasil inteiro,
o Atlético Paranaense idem, o Goiás e a Ponte idem. Então, a estratégia dele é voltada para a região. Ele tem que olhar muito mais para a sociedade dele. O relacionamento dele com a comunidade dele é muito mais importante do que ele querer fazer estratégias de distribuição, de internacionais. Não, esse clube tem que tratar o torcedor dele localmente. Qual que é a função desse clube? Manter-se na primeira divisão. São aqueles clubes que brigam ali entre o 10º colocado e o 20º colocado do Campeonato Brasileiro da Série A. Ele busca receitas e autoafirmação. É aquele clube que a função dele não é ganhar o Campeonato Brasileiro. Obviamente, um trabalho bem estruturado, de médio e longo prazo, ele começa a ter um nível de serviço próprio de desempenho esportivo um pouco melhor, porque simplesmente ele conseguiu manter por 2, 3 anos uma estrutura, né, de jogadores, atletas e comissão técnica. Ele já se torna competitivo para ficar entre os top 10, entre os 10 primeiros. Porém, se esses clubes globais se estruturarem da maneira correta, ele começa a criar um gap, um buraco entre esses clubes regionais e os clubes globais numa liga de primeira divisão. É o que acontece hoje no Brasil? Não, acontece isso mais na Premier League. No Brasil, a gente disputa hoje, a nossa disputa é departamento técnico, pagar o salário em dia, que já não é mais uma vantagem competitiva, né? O que o São Paulo tinha muito tempo atrás, que era pagar salários em dias. A gente sabe que hoje a situação é diferente, a gente tem vários clubes da primeira divisão com salários atrasados, enfim, direitos de imagem, entre outros, mas o clube hoje que paga o salário em dia, tem um orçamento pré-aprovado, tem uma estrutura de jogadores e atletas que é uma espinha dorsal de uma equipe, mantém aqueles atletas por 2, 3 anos, são os clubes que chegam nas cabeças, né? Disputando os principais campeonatos e ganhando o campeonato. Por favor. Perfeito. Sim. Verdade. Perfeito. Não precisa nem falar. Segunda-feira o São Paulo jogou no Morumbi, desculpa só mudar o assunto, contra quem que foi lá segunda-feira? Goiás. Eu passei na frente do estádio, no intervalo, tinha uma fila imensa querendo entrar no jogo. Talvez o marketing do São Paulo desprezou que teriam 30 mil pessoas naquela segunda-feira e fez um planejamento achando que ia ter 5 mil pessoas. E colocaram 2 bilheteiros para vender ingresso na hora do jogo. Olha o erro grosseiro de... No caso do Mineirão, por que tem 27 mil pessoas? É o Cruzeiro, como estrutura comercial, como marketing, não tem o torcedor em mãos, não sabe quem é o torcedor, não se relaciona bem para chamar essas pessoas para o jogo. Porque uma semifinal de Copa do Brasil no Mineirão era para ser sold out, era para estar todos os assentos vendidos, né, literalmente. Por que não foi? Falha de gestão grosseira, uma final de Copa do Brasil. Na fase que o Cruzeiro está hoje, era para estar lotado, o Mineirão era para estar lotado, mínimo. Tá? Sim. Vamos lá, com a melhoria que aconteceu na Inglaterra, nas arenas, quando entrou aquele relatório Taylor, o futebol inglês no final dos anos 90 era hooligans, os clubes banidos de competições europeias, violência nos estádios, não existia família nos estádios, existia só a classe trabalhadora, o pessoal que ia lá para brigar. O que aconteceu? Melhoraram a estrutura do estádio, segmentaram o estádio. Quanto mais segmentos você tem no estádio, melhor para ter controle e segurança sobre aquele determinado público. Começaram a tirar o público bagunceiro do estádio, entre aspas, e trouxe as famílias de volta. E isso aumenta o ticket médio, aumenta serviço. O entretenimento ao vivo, no meu modo de ver, a experiência de ir no jogo no estádio, me desculpa, mas ela tem que ser um pouco mais cara do que aquele que paga para ficar na televisão assistindo em casa. É diferente, são públicos diferentes. Obviamente que uma vez ou outra você tem que ter o torcedor. Isso, claro, é diferente fazer essa análise, porque você tem um torcedor que é mais fanático, que às vezes ele ganha R$1.000 por mês, mas vai comprar o carnê da temporada do clube, e tem aquele cara que ganha R$30 mil por mês e fala, eu não vou no clube porque eu quero assistir na televisão no conforto da minha casa. Então, essa estratégia de marketing também, você tem que saber com quem que você está falando e segmentar a sua comunicação. Não é fazer a mesma informação, dar a mesma estratégia para os seus 10 milhões de torcedores, que é no caso do Clube Global. O Clube Global ele sabe quem está perto de casa, quem consome produto no estádio, quem vai no dia
quem usa o estádio em dias de não jogos, né? Quem vai no jogo, quem é o público corporativo, quem é a pessoa física, quem é a pessoa jurídica, ele tem uma estratégia definida para cada um desses segmentos. Talvez o Cruzeiro, por levar 27 mil pessoas numa semifinal de Copa do Brasil, ele faz a mesma comunicação utilizando toda a base de torcedores dele, tá? De forma errada, obviamente. Ele tem que entender quem são e colocar esses grupos, subgrupos em clusters. É uma palavra em inglês que significa grupos com as mesmas características de consumo, né? Não, de forma alguma. De forma alguma. Em algumas áreas, na frente eu vou fazer análise de benchmark, são as referências. Em algumas áreas, sim. O balanço hoje do São Paulo é referência, você pergunta pelo próprio Conselho Regional de Contabilidade, é referência o balanço. O Departamento de Futebol de São Paulo, a Medicina Esportiva, o Refis, é referência. Cada clube tem as suas áreas de referências, só que não tem um clube que é especialista em todas as áreas. Você não tem um clube que ele é bom na área comercial, é bom em serviços no estádio, é bom no estádio em si, é bom no relacionamento com a comunidade, é bom em marketing. Isso é uma outra área. Eu não vou discutir aqui departamento de futebol, eu não vou discutir medicina esportiva, eu não vou discutir essa parte de que atleta que contrata e que atleta que vende. Essa não é a minha função. A minha função é te mostrar que existe uma outra área que eles dão pouco valor, ou geralmente eles terceirizam para o mercado, que se o clube tem controle dessas ações, ele vai contabilizar isso no médio e longo prazo, que é o que os clubes ingleses fazem, alguns clubes alemães, alguns clubes italianos, alguns clubes espanhóis, entendeu? Essa é a diferença. E o que acontece? Quando o clube tem um desempenho esportivo dentro do campo muito bom, se ele tem um marketing muito bom, ele cria uma sustentabilidade nas receitas de médio e longo prazo, que ele começa a ter menos devaneios no próprio departamento de futebol, porque ele tem receita entrando sempre, ele consegue pagar o melhor salário para os melhores atletas, e ele gira a roda, ele ganha título e começa a brincadeira a ficar legal. É o que a gente vai ver no próximo slide até. Essa é a roda de receitas. O clube que percebeu isso, ele minimiza um erro de arbitragem numa semifinal de Copa do Brasil, que ele saiu por causa de um erro de arbitragem, que é uma invariável que a gente não tem como controlar. Só que ele está lá, ele tem o torcedor na mão. É uma época que eu fiquei no Glasgow Rangers, eu vou falar para vocês mais para frente, era impressionante o que ele fazia para tirar dinheiro dos torcedores. Ele até extrapola um pouco, eu diria. Televisão. O Internacional, com certeza. Claro, isso não é uma estratégia que você constrói de uma hora para outra, né? É um projeto. O Internacional parece que tem 90% do estádio vendido para os seus sócios torcedores. Todo jogo ele tem lá, se o torcedor vai e paga o ingresso ou não, não importa, mas ele tem uma mensalidade que ele paga para ter acesso a um desconto, a um benefício no programa sócio-torcedor. Tá? É muito mais democrática. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Liga por si só, ela não é democrática. O que foi a Liga? Quando formou a Premier League, você tinha 92 equipes na divisão 1, 2, 3 e 4 do campeonato inglês. Aí chegaram os grandões lá, o Manchester da vida, o Newcastle, o Arsenal, o Liverpool. Falou, pô, por que eu vou ficar dividindo dinheiro de televisão com esse monte de clube pequeno aqui? Vamos formar a nossa liga aqui e a gente vai começar a ganhar o dinheiro da TV só para a gente, o bolo. Só que mesmo assim, é um tiro no pé no curto prazo, porque a função de uma liga é ter a imprevisibilidade do resultado, mas por variáveis previsíveis. A nossa desorganização joga a favor de nós termos hoje no Campeonato Brasileiro uma imprevisibilidade do resultado. Aparentemente o Cruzeiro vai ganhar o campeonato esse ano, ganhou ano passado, mas a gente sabe que quando começa o Campeonato Brasileiro, a gente não sabe quem que vai ser campeão naquele ano. Na Inglaterra, não, a gente sabe que quem vai chegar nas cabeças agora, por investimento lá do árabe, é o Manchester City. O Manchester United ficou por muitos anos aí com uma vantagem competitiva na Premier League, por quê? Talvez era o efeito Ferguson, né? Uma estrutura formada de Ryan Giggs, Paul Scholes, tinha uma espinha dorsal, uma equipe montada no papel, com um bom técnico, um bom manager. Cada equipe cria a sua vantagem competitiva e uma é diferente da outra, né?
O direito de televisão é a principal receita hoje, e os clubes que ganham esse dinheiro com muita facilidade, eles se preocupam menos em criar essa estrutura que eu estou querendo propor aqui, para no período de vacas magras ou de uma mudança de cenário, ele ter uma outra área de apoio, né? Isso é o mais importante. O que eu estou querendo dizer aqui é que é muito difícil numa indústria competitiva, esses clubes terem muita mobilidade dentro de uma pirâmide, o clube global. A gente vê na Europa. Quem que vai ganhar o campeonato italiano esse ano? A gente menciona 3 equipes aqui. Por quê? São as 3 que ganham mais de 150 milhões de euros por ano de direitos de televisão, porque os direitos de televisão na Itália são negociações individuais. Isso cria uma vantagem competitiva para o clube. Inter, Juventus e Milan. São esses 3. Depois vem os intermediários, Roma, Lazio, entre outros. Real Madrid e Barcelona na Espanha. Obviamente, o ano passado deu o Atlético de Madrid, mas por uma competência do Atlético de Madrid. Mas se você pegar os últimos 30 anos de Liga na Espanha, Real Madrid e Barcelona. Você pega os últimos 30 anos de Liga na Alemanha, é Bayern, é Borussia. Você pega os últimos 30 anos na Premier League, é Manchester United. Às vezes chega o Chelsea, às vezes chega o Liverpool. Agora está o Manchester City lá por causa de investimento de um árabe que está pondo dinheiro e pegando os melhores atletas. E outra coisa, tem dinheiro, pagou os melhores atletas, vai ganhar título. Vai ganhar título. Eu digo isso porque tem uns historiadores que chamam Seisman e Kuipers, que eles têm um livro que chama Winners and Losers na Inglaterra, Perdedores e Vencedores. Eles pegaram os 140 anos de FA Cup, que é o mesmo formato de competição, fizeram uma estatística de posição final da FA Cup, investimento no departamento de futebol. Essa correlação em 140 e poucos anos deu de 92%. Ou seja, 92% dos casos que você pagou salário de atleta em dia e bons profissionais, você ganhou o troféu. Fato. Isso é fato. Se você pegar o Campeonato Brasileiro, não é diferente. Os clubes que estão nas cabeças, os 5 primeiros, são os maiores orçamentos do futebol brasileiro. Isso é fato. Clube local, qual que é a função dele na indústria? Ele tem que ser um negócio viável, ele tem que pagar o salário em dia e fornecedor de mão de obra para a indústria. Quem investe num time que nem Juventus, Santo André, Nacional, não cria a ilusão que um dia eu vou fazer a final da Libertadores com o Boca Juniors. Meu sonho é ser da Série A e ter acesso aos direitos de televisão da Globo. Cara, não é essa a realidade. Se você estica o seu orçamento ou dá o passo falso, você quebra. Você quebra. Conheça a sua posição na indústria. O que eu sou hoje? Quem que é meu clube? Quais são meus... Eu vou chegar aqui para frente agora. Quais são as opções estratégicas para o meu negócio, né? Como que eu me comparo com as outras empresas nos outros setores da indústria, né? Aí foi o que eu falei. Aparentemente, é simples, né? Parece ser simples. Não tem muita opção estratégica no nosso negócio, né? Eu venço jogos, eu ganho jogos, aumento as minhas receitas, porque vou ter mais bilheteria, mais interesse de TV, mais patrocinadores, eu atraio os melhores jogadores, eu pago os melhores salários, eu venço jogos, pô, maravilha, né? A roda está girando, está tudo dando certo, né? Só que eu vivo numa margem, né? O que eu preciso fazer para fazer a coisa certa e como que eu erro, né? Onde que está o meu erro, né? Então, a chave do negócio aqui é a estratégia, administrar o negócio como negócio. São pessoas. Eu vou falar depois do licenciamento de clubes da UEFA, que foi implementado lá na UEFA, para 57 federações da UEFA, tem um manual de licenciamento. Esses documentos, se vocês me pedirem referência depois, é site da UEFA, está todo lá os documentos em língua portuguesa, inglesa, francês, enfim. Está tudo isso lá no site da UEFA. Licenciamento de clubes, eu vou falar depois. São coisas básicas. Como que você administra cada departamento do clube, que tipo de profissional você precisa, né? Obviamente, eu não vou discutir essa parte vermelha aqui, que são os jogadores, a equipe profissional, a equipe técnica, como desenvolver novos talentos, centros de formações aqui, que o Dr. Panhoca acabou de falar aqui na palestra anterior, né? Qual que é a sua política de transferências e salários, né? Agora, a parte azul é a parte que eu vejo que é o gap, que é onde estão as oportunidades para o mercado, para nós, seja da parte jurídica, área comercial, área de marketing, planejamento, enfim, construção civil, o que for, para desenvolver no Brasil. São as instalações, serviços ao cliente, marketing e desenvolvimento da marca. Administração operacional. A receita para o sucesso, isso cabe para qualquer empresa, para o escritório de vocês, para uma empresa de médio, pequeno e grande porte, né? Abordagem, atitude, planejamento, foco, visão de longo prazo, né? As pessoas, né? Faça-as acontecerem, faça-as se sentirem parte do negócio, né? Isso é importante.
Propriedades, é um termo que a gente ouve muito aí no mercado. Quais são suas propriedades esportivas que tem no seu clube, né? Reconheça-as, desenvolvê-las e maximize os seus valores, né? E um pouco de paixão, né? Todo mundo que está envolvido no futebol tem um pouco de paixão, mas deixe a razão atuar também, né? Administração operacional, filosofia, né? Entretenimento, reter torcedores existentes, atrair novos, o relacionamento com torcedores, com comunidade, com parceiros corporativos, empresas, com a mídia, né? O sorriso, a interface com o público, né? Acho que eu comentei aqui do parque da Disney. Eles estão preparados para um dia de chuva, para um dia de sol, para uma pessoa ou para 1 milhão de pessoas, da mesma forma. Assim como uma loja que eu administro de cervejas, ela tem que estar com o funcionário motivado para atender uma pessoa ou 10 pessoas, da mesma forma, com sorriso, motivada, esperando o cliente, abordar o cliente da maneira correta, né? E não ficar dentro do ponto de venda, no Facebook, na internet, e o cliente lá mexendo na mercadoria, ele não é abordado, né? Ele se sente desprezado. Perdeu a venda, perdeu o cliente, você começa a perder receita. Isso começa a afetar o seu médio e longo prazo, né? Negócios, né? Controle financeiro, controle de longo prazo. Retorno do investimento. Algum clube aqui você já viu fazer business plan? Alguém já ouviu falar que clube faz business plan? Eu desconheço, né? O business plan de um clube, sobretudo numa área que é vital, que é a formação de atletas. Está valendo a pena investir aqui 40, 30 milhões por ano para formar atleta? Enfim. E outras áreas? Cultura, qualidade, serviço, atitude, né? Esse é fundamental. Essa é uma das partes principais aqui. Ó. O que é o plano de negócios de um clube, né? Todo esporte, ou esporte como negócio, deve ter um plano de negócios para, primeiro, declarar positivamente o que é o clube, o que é a instituição, né? Definir objetivos, né? Focar as propriedades e recursos, comunicar-se com todos os parceiros e com todos aqueles envolvidos com o clube. Um clube local, obviamente, um clube de uma cidade que nem Valinhos, Jundiaí, que é um clube de pequeno porte, geralmente, pela própria cidade, pela própria área econômica e abrangência econômica que ele está inserido, é um clube que tem que envolver a prefeitura, a comunidade local, usar o estádio local para prover serviços para a comunidade. Isso acontece muito na Inglaterra com clubes de pequeno porte, clubes que têm academia, que têm centros de computação, abre para a comunidade em parceria com alguma empresa. Ele tem que se voltar para a comunidade local. O futebol, ele muda de semana em semana. Uma razão a mais para a gente planejar, né? Aqui é uma evolução que se define uma missão, um plano estratégico. O plano estratégico deriva seu plano de negócios em diversas áreas. Cada área você vai ter sua responsabilidade e contabilidade e vai fazendo monitoramento, controle e vai replanejando cada área do seu negócio, né? Essa talvez seja uma das partes mais importantes aqui da palestra de hoje, né? Onde o clube se encontra hoje, né? Quais são os recursos do clube? Esse é fazer um diagnóstico. Quando eu era consultor da Deloitte, que a gente fez um trabalho para o Atlético Paranaense, chegamos a discutir com a GV do Rio também um diagnóstico de clube, a gente começava assim, quais são os recursos do clube hoje? O que ele tem de time profissionais? O time profissional, como são os administradores, a formação, perfil, o estatuto desse clube, né? As instalações, o que ela permite, o que ela não permite, está alinhado com o Código Civil. O que menos interessa aqui, pessoal, isso está no manual da UEFA, lá de implementação do licenciamento de clubes, que depois de 10 anos desse manual implementado, a UEFA vem com algumas análises muito interessantes. E o clube, para ser bem administrado ou mal administrado, independe de formatação jurídica. Não interessa se ele é capital aberto, se ele é sem fins lucrativos, se ele é um clube de uma ONG, se é uma família que controla, não interessa. Você tem todos os perfis em clubes bem administrados e mal administrados nas 57 associações da UEFA. Ou seja, o que depende aqui não é se o clube é sem fins econômicos, o que interessa são as pessoas que estão lá dentro e a atitude delas voltada para o clube, para o gerenciamento e para a administração. Quais são as competências do clube, né? O que nós somos fortes, o que nós somos fracos. Para ser competitivo no longo prazo, todo clube deverá ser competente nessas áreas-chave: gerar receitas, desenvolver novos talentos, administrar e desenvolver as instalações, que é o estádio, o centro de treinamento, entender o consumidor, o torcedor e serviços, marketing, desenvolvimento da marca e envolvimento com a comunidade. E administração financeira, obviamente. Gastar aquilo que tem, né? Não fazer um orçamento imaginando ou supondo que você vai ter que disputar a Libertadores do ano que vem.
mas talvez você não tenha nem essa capacidade para fazer isso. Imagina num tiro curto de um planejamento de 1 ano, né? Você pode quebrar as pernas e cair para a segunda divisão, para a terceira divisão, numa sequência de 2, 3 anos. O plano de negócios deverá enfatizar como o clube atingirá seus objetivos, suas metas. Aqui, pessoas, né? A estrutura de um clube, né? O futebol, tratando de assuntos futebolísticos, contratos, equipe técnica, saúde, desenvolvimento. Eu não discuto muito isso, porque o Brasil, a gente sabe que alguns clubes, apesar de não serem assim, referência na captação de novos talentos ou formação, em alguns casos, temos bons centros de treinamentos, boa estrutura de profissionais, né? Apesar de você vê hoje na Europa, o Tite mesmo pegou umas férias depois que ele saiu do Corinthians, foi fazer um curso de treinamento de licenciamento de técnico da UEFA, né? Porque lá isso é obrigatório. Um técnico de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, obrigatoriamente a CBF tinha que ter uma estrutura para licenciar técnicos, cursos de formações nível 1, nível 2, nível 3, né? Que já acontece isso no vôlei brasileiro, no basquete, tinha que acontecer no futebol também, né? Vendas e marketing, né, é a parte comercial, responsável por todas as áreas de geração de receita. Finanças e administração, eu coloquei uma estruturinha aqui só para vocês terem uma noção mais ou menos do que acontece. Proprietário e acionista, leia-se os torcedores. Tá? Hoje, literalmente no Brasil, quem são os proprietários e acionistas de clubes? São sócios de um clube, né, que entrou naquela estrutura do clube social, faz parte de um grupo político e começa assim, a engedrar dentro de um clube para começar a dar palpite lá dentro, né? Pessoas, né? Importância, estrutura, qualidades, pessoas certas, desafiadas, motivadas, como qualquer empresa, né? A divisão de vendas e marketing, quais são os objetivos do departamento, áreas de responsabilidade bem definidas, com critérios de performance, né? Relacionamento entre departamento, a função dos jogadores, né? Quando eu falo jogadores, é os jogadores mesmo, os atletas. Ele tem uma função pré-definida para cada departamento do clube. Não existe uma varinha mágica para o sucesso, né? O que faz uma organização funcionar é foco, é integridade, é paixão e trabalho. O que faz ela parar de funcionar? Passado amador, estrutura e sistemas ineficientes, né? Processos ineficientes, sem contabilidade, não tem um gerente que delega a responsabilidade por cada segmento, né? Federações e ligas ultrapassadas. Jogadores, aqui uma frase do Bill Shankly, né, que era o cara que transformou o Liverpool lá na década de 70, que fez o Liverpool ganhar quase todas as Champions League que disputou naquela época, né? Futebol é como uma árvore de pêssegos. Se você quer pêssegos, você pode comprar pêssegos. Ou comprar uma árvore, ou você pode comprar uma semente e esperar. Milhões em um jogador, centavos no desenvolvimento de talentos, né? O que mais vale para mim? Investir 10 milhões de dólares, de euros, de reais, num centro de treinamento ou em um atleta, né? Aí eu falo das academias, dos centros de excelências, né? Que foi um pouco aqui da aula anterior, prospectando talentos, envolvimento com a comunidade. Todos os clubes hoje na Europa que levam esse conceito a sério, eles têm um departamento que chama comunidade, que além de desenvolver projetos com a comunidade, de atendimento para a terceira idade, eles desenvolvem parcerias com a comunidade para prospectar novos atletas também. E o atleta, quando ele está na região, é muito mais fácil para ele se adaptar no clube, né? Em todos os sentidos. A roda de receitas, aqui começa a falar a gente já está dizendo em operações de marketing, tá? A roda representa a segmentação das atividades comerciais do negócio esportivo. É baseado em áreas de receitas agrupadas, o que requer similar qualificação a explorar e que foca em áreas similares no mercado. O que eu quero dizer? Todas essas áreas aqui, qualquer empresa do mercado, na área de entretenimento, serviços, ela tem administração, ela tem conhecimento do seu torcedor, quem são os meus clientes, onde eles estão, perfil de consumo, hábitos de consumo, né? Tem a parte de vendas corporativas para o mercado de empresas, eu tenho a minha provisão de comidas e bebidas, tenho as minhas instalações e meus eventos, né? A minha função como um gestor esportivo é criar um gerente operacional para cada área, para cada segmento desse, essa pessoa que vai levar esse segmento para um nível operacional de gestão e de desenvolvimento cada vez melhor num próximo passo, né? Que é o último slide que eu falo aqui. As propriedades, né? O que são essas propriedades que a gente tanto fala, né? O que o clube vende, o que faz a marca de um clube, né? O que você pode usar para segmentar o mercado, para entender a sua base de clientes, né? Se você pegar a pirâmide do lado direito aqui dela, existe uma gama de torcedores que o clube nunca fez contato. Basta ele falar um oi,
Então, o esforço dele de marketing é muito menor. Você falar um oi para aquele torcedor falar, pô, recebi um comunicado do clube, recebi uma mala direta, recebi um e-mail marketing. Eu acho que vocês que torcem para algum clube aqui jamais recebeu uma mala direta, um e-mail marketing ou algum tipo de comunicação do clube, ele querendo te conhecer um pouco melhor, né? Sem cobrar nada por isso, né? Eu acho que o programa sócio-torcedor, num primeiro momento, não deveria cobrar nada, tem que ser gratuito algumas ações iniciais. Depois ele iria conseguir entender quais são aqueles que estão dispostos a pagar por serviços e produtos dentro desses programas, que são os mais segmentados possíveis, né? O que você pode fazer para segmentar o mercado? Aí você tem torcedores que ainda não sabem que poderiam gostar, basta o clube fazer um contato. Os desacreditados, quais são os desacreditados? São aqueles que foram num jogo, achou a experiência péssima, porque para parar o carro foi difícil, o flanelinha cobrou R$30 dele, voltou lá, o vidro estava quebrado, o jogo foi horrível, ele tinha R$100 para consumir, não tinha onde gastar no estádio, isso é muito comum hoje em dia, né? Você tem os liderados por performance, aquele que só vai quando o clube ganha, enfim, e os fanáticos. Cada vez mais nessa seta, você precisa de mais envolvimento, você necessita mais que um jogo para trazer as pessoas para o seu âmbito, né, para fazer eles gastarem, terem um ticket médio maior dentro do seu estádio. Uma palavra sobre minimizando custos, né? Todo mundo pergunta para os consultores como gerar mais receitas, só que ninguém levanta a possibilidade de quê? De cortar custos, né? Como a gente pode reduzir custos? Primeiro, investindo em jogadores prata da casa, né? Eles são mais baratos, eles entram no padrão de jogo com muito mais facilidade. A disciplina financeira e planejamento, recursos, relatórios de orçamento, controle contábil. Isso, um clube como o São Paulo, é referência. É um clube que tem uma boa contabilidade, tem bons processos financeiros implementados no clube, tá? Negociação efetiva, tenha fatos nas mãos, né? Use suas propriedades, seu poder de barganha. E planejamento fiscal. Os clubes, por ter uma denominação jurídica que não é uma empresa, ele tem alguns benefícios, né? Mas ele tem um planejamento fiscal para isso? Enfim, a administração do conhecimento, né? Use o conhecimento como recurso, né? Para construir uma vantagem competitiva. Muitos clubes têm dados, não muito conhecimento. Construa um banco de dados, mantenha atualizado e utilize-o. Quando a gente fez aquele curso de formação de dirigentes no São Paulo, em 2005, a gente percebeu que tinha o departamento de marketing com informações do sócio torcedor, o departamento financeiro tinha informações dos membros de cativa e sócios do clube, e o departamento de comunicação tinha um outro main que ele utilizava. Às vezes, o mesmo torcedor que estava nos 3 mains, que ele é sócio do clube, tem uma cativa no estádio, e é sócio torcedor, ele recebia 3, 4 comunicações diferenciadas do mesmo clube, tá? Para 3, 4 coisas diferentes. É o clube gastando mais esforço, gastando mais papel, mais para se comunicar com a mesma pessoa, né? Sendo que não tinha um banco de dados integrado, não tem ainda, centralizado, para fazer comunicações integradas com esses torcedores. Uma coisa aparentemente simples, com o uso da tecnologia, mas eles não têm essa ferramenta até hoje, e poucos clubes têm isso implementado, né? Enfim, construa sua base de clientes, né? Conheça seus clientes, né? Olho no olho, né? Trate-os como ativos preciosos, né? Aquela receptividade que você tem num clube, quem foi num jogo da Copa do Mundo percebeu, né? O steward, né? A pessoa te recebendo no estádio, olhando o seu ingresso, te direcionando para o seu assento, a sinalização, né? A planta baixa do estádio, onde tem os banheiros, onde tem as áreas de alimentações, as concessões, né? Isso é legal, isso você se sente bem num espetáculo, né? Desculpa porque você perde clientes, né? Comece com os de fácil acesso. Os torcedores amam os clubes, né? Faça-os perceber que vocês também os amam. O lucro no negócio provém de clientes que retornam repetitivamente para comprar seus produtos ou serviços, então contam a outros para fazer o mesmo. Se eu for no estádio, tive uma experiência legal, foi bacana, eu vou levar um amigo meu, vou levar minha namorada, vou levar minha família. Esse perfil de público começa a mudar, isso é bom para o clube, né? Aumenta seu ticket médio, aumenta seu gasto durante o jogo, enfim. Características comportamentais, né? Que tipo de serviço a gente pode oferecer, né? A gente vai alterar o nosso estádio de local ou vai fazer uma reforma no mesmo, né? O que eu vou terceirizar como atividade, né? O que eu vou trazer ela para o meu âmbito, né? Vale a pena? Propriedades esportivas.
Isso é uma definição que são todos os serviços e produtos que possuem algum valor comercial e são derivados da atividade esportiva. Ou seja, todos os tipos de propaganda, publicidade estática, transmissão eletrônica, mídia, internet, marketing, promoções, enfim, serviços. Olha só o que tem de coisa aqui que o clube desconhece. O clube desconhece a sua marca. Ele desconhece o alcance que ele pode ter na comunidade e na sua base de clientes. Eu dou um exemplo básico aqui. O São Paulo tem os seus camarotes no Morumbi. Ele vende os camarotes, ok? E cada camarote compra a sua coxinha, a sua empadinha, o seu refrigerante. Legal? Pô, por que ele não abre uma licitação ou um processo interno para uma empresa de catering, de administração de comidas e bebidas, e é um parceiro a mais para o estádio, né? Ele podendo servir a coxinha e o quibe no camarote A, um filé mignon com champanhe no camarote B, e as concessões no camarote C ou na parte mais popular do estádio, ok? Isso é totalmente possível, né? Ele pode ganhar dinheiro com isso também, é um parceiro a mais para ele, correto? Vamos lá, aqui, voltando para a roda de receitas, eu vou passar mais rápido aqui. Você vê que ele tem estratégia diferenciada para quem mora perto, para quem mora longe, os tipos de serviços que ele pode agregar em determinadas áreas, né? Você pode fazer venda de produto licenciado para pessoa física, para pessoa jurídica, usar os espaços, os eventos, né? A maioria dos estádios antigos, o Morumbi é um exemplo deles, você não tem um projeto comercial para construir áreas lá dentro. O que dita a regra é o mercado. Vai alguém lá, tipo eu, fala, pô, eu quero montar aqui um buffet de festa infantil. Eu pago o aluguel do espaço, faço um contrato com o clube e faço um buffet lá dentro. Eu quero montar uma livraria aqui, quero montar um bar aqui dentro. É assim que funciona, não tem um projeto para o clube que ele fala, pô, agora eu vou fazer aqui o quê? Um business center. Mas por que um business center, por exemplo? Porque o business center vai ter espaços modulares para palestras como essa, para que quem tem camarote chegue mais cedo, faça uma palestra motivacional para os seus clientes, fornecedores, faça uma festa de final de ano. Cadê os pacotes de patrocínio que ele pode oferecer para esses clientes dentro daquele estádio, usando as propriedades, usando o camarote, usando o campo de jogo para um jogo corporativo no final do ano, enfim, usando o restaurante. Isso é o que acontece nos clubes lá fora, né? Mas é um planejamento que ele tem controle da situação. Por quê? Porque ele pagou para funcionários administrar a sua estrutura comercial e não ficou esperando o mercado trazer projetos para ele, e a empresa A faz o marketing, a empresa B faz o e-commerce, a empresa C faz a venda de ingressos, a empresa D faz o licenciamento de produtos, e quando eu tenho que oferecer um projeto global para um patrocinador, entrar no meu clube que não seja aquele patrocinador de camisa, eu não tenho. Eu tenho que falar com o mercado inteiro para colocar tudo isso num pacote de patrocínios, para o cara falar, pô, aqui tem um valor agregado, eu vou entrar no seu projeto. Por que os clubes são dependentes totalmente do patrocínio de camisa? Porque é o que dá exposição de mídia. Ali você calcula o retorno. Agora, chega uma empresa, num clube de grande porte, fala, pô, eu quero botar 3 milhões por ano aqui dentro, mas eu não vou aparecer no seu uniforme. Como é que eu faço? Pô, você vai ter X ingressos de jogo, você vai poder usar meu business center, você vai poder usar o gramado para um jogo corporativo no final do ano, você vai ter uma placa de publicidade no CT, você vai ter uma série de pacotes, que são aquelas propriedades esportivas que eu falei, você vai poder falar com a minha base de torcida, que eu tenho aqui o cadastro para você acessá-los. Você tem N formas de acessar as propriedades e os serviços daquele clube, se você tem, o clube tem, o controle dessas ações. Então, todo mundo, a vida inteira, viu o Barcelona lá com 300 empresas patrocinando o clube, e nenhum na camisa. Mas por quê? Porque ele tem o controle da situação, ele tem controle da marca, tem controle do estádio, ele tem a área comercial nas mãos, né? Diferente dos clubes aqui que terceiriza isso. E quando vem uma empresa de grande porte, ou de médio porte, ou um clube local, fala, o que eu posso fazer no seu clube? Eu vou pôr dinheiro aonde? Onde que eu vou ganhar esse dinheiro de volta? Cadê o meu retorno? Você não tem. Porque as suas propriedades estão na mão do mercado. Você tem que falar com todas as pecinhas quebradas para fazer um pacote. Quase impossível. Sim, verdade.
Perfeito. O que querem? Perfeito. Vamos lá. Você vai num jogo, por exemplo, no Morumbi, que é um estádio que eu frequento mais. Eu não tenho. Se eu te der R$ 100 para gastar no Morumbi, você não consegue gastar. A não ser que você coma 100 esfirras ou 100 coxinhas. Você vai comer 2, você fala, cansei. Ou pipoca, né? Lá fora você vai comer um sanduíche de pernil, vai ter N opções de alimentação, de bebida, enfim. Eu não vou nem contar com a lei agora que não pode consumir álcool X horas antes da partida e X horas depois, isso para dentro do estádio. Agora, se você tem um estádio moderno, com serviços, com uma barraquinha de comida legal, você pode chegar mais cedo, você pode desfrutar disso, as pessoas vão se sentir muito mais confortáveis em estar dentro do estádio gastando do que fora, na rua. Isso é uma mudança de cultura que vai acontecer exatamente em todo esse processo. O Match Day, o próprio nome diz, dia do jogo. Por exemplo, você tem no dia do jogo camarotes lá que o pessoal chega para assistir jogo no camarote. Por que esse pessoal que tem camarote não pode chegar na hora do almoço para fazer uma convenção, fazer um almoço com o fornecedor, com clientes dessa empresa que está usando o camarote, fez uma convenção, fez uma palestra, e na hora do jogo, passa no clube do charuto, passa no clube do whisky, antes que permite, vai usar o Business Center para uma palestra, para alguma coisa, vai usar um serviço naquele clube que tem naquela estrutura, está inserido naquela estrutura, e o jogo é a ponta do iceberg, vai culminar o horário do jogo com todo mundo ali no camarote se entretendo com o jogo para fechar negócio, ou o negócio já foi fechado. Ali o camarote é uma coisa diferente, o público é diferente, ele está ali para outra função. O público que nem eu e você que vai assistir um jogo, eu quero chegar mais cedo, sentar lá, ver um telão na minha frente, sentar no sofá, ler um jornal, ficar vendo os melhores momentos do jogo anterior, ler a revistinha do Match Day, daquele dia do programa do jogo, pegar informação, acessar um Wi-Fi do estádio, ficar interagindo. É isso que eu quero, comer. Eu concordo plenamente que tem um monte de... a parte que hoje a gente está abordando nos estádios, a parte de não poder tomar álcool, que não tem relação com violência, né? A Inglaterra já comprovou isso, é a mudança de perfil de público. Você viu na Copa do Mundo aí, teve poucas brigas e a cerveja era liberada o jogo inteiro, não teve muita problema de vandalismo, né? Enfim, por causa da bebida, né? Então as pessoas podem chegar mais cedo e consumir, só que tem que ter esse serviço no estádio. Não tem, eles vão comer na rua. Itaquerão, exemplo do Itaquerão. Eu estou ajudando lá o pessoal da Arena Corinthians, desculpa falar Itaquerão aí, porque é um nome pejorativo, né? Arena Corinthians. Eles vão ter, a partir do ano que vem, eles vão ter lá dentro Pizza Hut, Subway, KFC, Amor aos Pedaços, Casa do Pão de Queijo. Eles vão ter um monte de opções de alimentação que o torcedor vai chegar mais cedo e vai ter, eu tenho a opção aqui, desde a pipoca hot dog e não sei o quê, a um sashimi, a um temaki, a um restaurante, a um sports bar. E isso vai fazer as pessoas chegarem 3, 4 horas antes e sair um pouco depois do jogo para acalmar, para baixar um pouco o fluxo e consumir lá dentro. Primeiro que ali dentro, ali perto, você tem ou o shopping do outro lado da estação do trem, ou você vai ficar no estádio, que é um ambiente muito mais legal, muito mais propício para um dia de jogo, entendeu? Então isso vai acontecer, as pessoas vão começar a consumir. Agora, se você for no Itaquerão agora, eu te dou R$100, você vai ver que tem lá o quê? As concessões mal feitas de alimentação. Mas, claro, é um projeto, eles acabaram de pegar o estádio de volta depois da Copa, e tudo tem um tempo de maturação, as coisas são devagar, né? Não é tudo tão rápido quanto parece, quanto a gente queria que fosse, né? Tá? Mas eu não tenho dúvida, isso é o clube que tem que prover o serviço, para ele aumentar a ticket de média, aumentar o tempo de permanência das pessoas. Senão ela vai preferir consumir na rua, com os camelôs lá, com as barraquinhas. Tá? Vamos. 5 minutos? Vamos lá. Propriedades esportivas, obviamente que as propriedades esportivas, elas estão inseridas na sua estrutura organizacional, né? Isso aqui é uma sugestão de um organograma
onde as propriedades esportivas, os serviços, eles estão inseridos. Então, se você não tem uma estrutura de pessoas com esse organograma, você está perdendo a oportunidade. Tá? Eu falo alguns benchmark aqui, ó. Eu vou dar um pulo aqui. Mesmo na Inglaterra, não existe melhores práticas, mas alguns clubes são assim, em áreas distintas. Por exemplo, o Manchester United, o merchandise do Manchester United e o branding, que é a marca, posicionamento, mercados globais, é um clube referência. O Newcastle vem das corporativas, porque o estádio do Newcastle é como se fosse na Avenida Paulista, em São Paulo, e o business center dele, a área de hospitalidade e o centro de negócios, ele se posiciona junto com os centros de negócios, de hospitalidade, centros de convenções, na Inglaterra. A referência dele são outros centros de convenções que não são estádios. Então, ele tem um benchmark, uma referência nessa área. O Leicester, que é um clube pequeno, hospitalidade corporativa, produtos de marca própria, programas de relacionamento. O Preston, que é um clube pequenininho, produtos de marca própria. Norwich Town, relacionamento com a comunidade. O estádio é como se fosse um centro de entretenimento e lazer que é aberto à comunidade. Ele usa a estrutura dele, física, administrativa, departamento de futebol, para prover serviços para a comunidade, para a terceira idade, enfim. O Middlesbrough é famoso pela comida que tem no estádio. Eu fiz uma pesquisa quando eu estava no MBA, eu mandei um questionário para vários clubes e tive 7 respostas, do Arsenal, do Glasgow, do Ipswich Town, enfim, de alguns clubes. Algum resumo, né? A venda de ingressos para ser um assunto de marketing e não somente administrativo, né? Você vê a taxa de ocupação hoje dos estádios, né? Canais de distribuição, venda direta internet. Quase todos os clubes treinam empregados, têm um plano de carreira, enfim. Isso aqui depois eu deixo para vocês darem uma lida com mais. Olha só a área de marketing do Glasgow Rangers, que eu trabalhei lá, eu fiquei um tempo lá. 32 pessoas trabalhando, tempo integral, 41 meio período. O Arsenal, 28. Por que o Glasgow ele é muito focado na comunidade? Porque ele não tem direitos de TV, ele está no mercado que nem a Escócia, ele não ganha nada da televisão na Escócia. Então ele tem que se especializar em estádio, em serviços, em relacionamento com a comunidade. Né? Tá? Aí eu falo da relação com departamentos que mais se relaciona, o Ipswich Town, enfim. Eu falo do West Ham também, que eles tinham muita taxa de ocupação baixa. Enfim, CRM, que é uma estratégia de relacionamento com a comunidade, né? Propriedades tradicionais, enfim, name rights, comida e bebida, parcerias estratégicas. Isso é o que mais pega hoje para qualquer estádio. Você tem que ter o parceiro estratégico do seu estádio em segmentos diferenciados da indústria, como energia, alimentação, automobilismo, meio de pagamentos, financeiro. Todo clube consegue atrair um parceiro estratégico nessas áreas distintas. Eu fico abismado de ver que os clubes não têm. O estádio do Corinthians, provavelmente o estádio do Palmeiras também, tem essas parcerias estratégicas. Eles têm um pacote de patrocínio definido para esse parceiro entrar e investir 6, 7 milhões por ano no estádio. Tá? Olha que legal aqui, para a gente está quase terminando aqui já. O benchmark, né, na indústria do futebol e fora. Serviços ao consumidor, a CIA, merchandising, o Manchester United, a NBA, a NFL, que é a Liga de Futebol Americana, a administração de bancos de dados, o Glasgow Rangers, que eu trabalhei, relacionamento com a comunidade, o Charlton, o Leicester, a administração de eventos, o Saracens, que é um clube de rugby, NBA, NFL, vendas corporativas, de novo, Newcastle, provisão de comidas e bebidas, McDonald's, mídias sociais, não precisa nem falar, Facebook, Twitter, governança, gestão, modelo UEFA de licenciamento de clubes. Quem quiser, entra lá no site da UEFA.com, vai lá em administração, vocês têm os arquivos. Isso, para mim, é referência. Isso é o que derivou agora esse Bom Senso Futebol Clube, é o fair play financeiro que eles falam. O fair play é uma pontinha disso aqui, para vocês terem ideia. Resumo, né, um modelo simples, né, a base da pirâmide, como que gira, né? Isso aqui depois vocês leem com calma em casa. O mapa de negócios de um clube, eu coloquei essa pizza aqui exatamente para mostrar onde está o equilíbrio, né? Olha como que a área de geração de receitas é importante. Ela é 1/3 dessa bola aqui, né? Isso é um estudo da Deloitte, tá? A estrutura corporativa, o planejamento, a organização. Enfim, qual que é o futuro, né? Quais são as forças do mercado que atuarão na nossa indústria em 2014 e daqui para frente, né? A globalização, a polarização, novas mídias, formação de novas ligas, oportunidades comerciais, né? Algumas características, né? Algumas marcas globais dominarão a indústria. Polarização já acontece. Nossos filhos,
Ele conhece mais o time do Real Madrid, do Manchester United, do Liverpool, do que o Corinthians, do São Paulo, Palmeiras. Sabe quem são os atletas, né? Barganha por parte de agentes e jogadores, né? Liga global ou competição a dominar? Já está acontecendo uma Champions League. Hoje é mais interessante assistir uma Champions League que uma Libertadores, né? Os clubes passaram a exercer maior controle sobre ativos, estádios e marca. Uma pressão maior para a divisão de receitas, né? Crescente interesse corporativo, e-commerce, novas mídias, né? Parcerias estratégicas na formação e no âmbito comercial. Então, isso é um resumo do que pode um clube direcionar na área comercial, caso ele queira capitalizar um médio e longo prazo e depender menos da instabilidade que é um departamento de futebol, que hoje eu ganho, amanhã eu perco, amanhã um erro de arbitragem pode jogar todo um planejamento feito por água abaixo. Enquanto que na área comercial, não. É investimento feito no curto prazo para ter um retorno certo no médio e longo prazo. Isso não tem volta. Isso são pessoas. Quem tem que acreditar nisso é o dirigente, é o gestor que está naquele clube. Diferente disso, é continuar o que a gente vê acontecendo no clube aí. Cada vez mais clubes de grande porte não conseguem nem pagar o salário em dia de um atleta, né? Que era um clube de local que tinha que ter essa função na indústria. Eu acho que é isso, pessoal. Quem quiser conversar depois, tirar alguma dúvida, eu vou ficar por aqui mais um pouco. Muito obrigado pela presença de vocês, tá?